Eu sou a Nova. E eu sou o Aloy, e este é o Edit Stack Daily. Hoje começamos com a camada de releases, Codex 0.132 e Cloud Code 2.1. Ambos os releases têm como objetivo tornar o trabalho com agentes mais scriptável, mais observável, e menos propenso a falhar silenciosamente quando uma sessão dura mais do que um único prompt. Depois passamos pela camada de navegador e agente gerenciado. O Google colocou o Gemini 3.5 Flash em disponibilidade geral e introduziu agentes gerenciados na API do Gemini. O Chrome publicou o WebMCP como um contrato de ferramentas nativo do navegador. O Google Inteligência Artificial Studio ganhou um caminho de build mais amplo através da integração com o Workspace, exportação do Antigravity e geração para Android. O Chrome DevTools para agentes oferece aos agentes de codificação uma faixa de verificação no navegador. E o GitHub está migrando o Copilot Business e Enterprise para o GPT 5.3, Codex como modelo base. A linha condutora é prática. As pilhas de agentes estão ganhando melhores planos de controle, melhores superfícies de autenticação, melhor inventário de sessões, melhor atuação no navegador, melhor verificação, melhores padrões de modelo para a empresa. Nenhum deles é apenas um título de notícia. Eles mudam como os desenvolvedores conectam sistemas reais que precisam executar, retomar, observar e recuperar. Então vamos ficar nas mudanças concretas: autenticação de SDK, retomada com restrição de SEMA, JSON de agente ao vivo, IDS de trace, ambientes gerenciados isolados, ferramentas declaradas pelo navegador, verificação de página renderizada e governança de modelo. Relatório de release do Agent Stack. Os novos releases do Codex e Cloud Code apertam a automação, observabilidade e controle de sessão ao vivo. Começamos pelo Codex, porque este release move o Python SDK de ser uma forma fina de chamar um modelo para algo que pode participar de automação real. A maior mudança do Codex é a autenticação de Python SDK de primeira classe. Um cliente Python agora pode lidar com login de API Key, login via navegador do ChatGPT, login por código de dispositivo, inspeção de conta e logout. Isso importa porque muito trabalho útil com agente não começa dentro de um terminal. Começa dentro de um notebook, um portal interno, um job de CI, uma ação de dashboard, ou um pequeno serviço que precisa iniciar uma volta controlada do Codex. Antes de existir esse tipo de superfície de autenticação no SDK, os desenvolvedores tendiam a envolver o CLI, raspar o estado de autenticação local, ou criar transferências avulsas que são frágeis sob mudanças de conta. Colocar o login e ciclo de vida da conta no cliente Python significa que o programa que lança o agente também pode possuir a fronteira de autenticação. Isso é mais limpo para ferramentas hospedadas, jobs reproduzíveis, e qualquer coisa onde um operador precisa saber qual conta realmente executou o trabalho. A API de Tarn também fica mais scriptável. Turnos apenas de texto podem passar uma string simples, o que remove atrito para pequenas automações. Runs com Only agora retornam um objeto Tarn Result mais rico com itens coletados, tempo e uso. Esse objeto de retorno é importante. Ele permite que o código de orquestração pergunte o que aconteceu, quanto tempo levou, quais artefatos voltaram, e como foi o uso sem analisar saída do terminal ou adivinhar a partir de logs. Essa é a diferença entre um agente como ajudante interativo e um agente como componente em um workflow. Se um job noturno de saúde de código pede ao Codex para inspecionar um repositório, o passo do Aftreon precisa de fatos estruturados. O resumo, os arquivos alterados, o resultado dos testes, o uso de tokens, talvez um orçamento de tempo. Um Tarn Result mais rico dá ao código chamador um objeto adequado para ramificar em vez de uma parede de texto. A outra mudança do Codex para destacar é retomada com restrição de SEMA. O CLI agora suporta Codex exec resume com um SEMA de saída. Essa é uma ponte muito específica, mas muito útil. Retomar significa que o agente mantém o contexto que tornou a sessão valiosa. SEMA de saída significa que a resposta final ainda precisa voltar como JSON validado ou outra estrutura restrita. Automações de longa duração geralmente querem ambos. Se você retoma uma sessão de triagem, você quer o contexto acumulado, descobertas anteriores, decisões, caminhos falhados, bloqueadores conhecidos. Mas se essa triagem está alimentando um dashboard ou um sistema de tickets,
O resultado não pode ser prosa de forma livre. Precisa de campos. Severidade. Status. Responsável. Próxima ação. Confiança. Retomada com restrição de SEMA permite que um workflow mantenha memória sem abrir mão da legibilidade para máquinas. Este release do Codex também aperta o caminho remoto. O registro de executor remoto pode usar a autenticação padrão do Codex em vez de um caminho separado de credencial de registro. Sessões remotas ganham QPA livres de WebSocket, o que importa para execuções longas que de outra forma pareceriam ociosas ou desconectadas. Diffs relativos ao repo retornam, o que torna patches remotos mais fáceis de ler e aplicar no contexto do projeto real. Há também uma correção de contexto visual. Turnos de App Server preservam a fidelidade de imagem solicitada, incluindo imagens locais em resolução original, através de entradas do usuário e ferramentas que produzem imagens. Isso parece nicho até você estar debugando uma regressão de UI, lendo um gráfico minúsculo, inspecionando uma captura de tela, ou verificando um artefato visual gerado. Contexto de imagem em baixa resolução muda a resposta. Preservar a fidelidade solicitada torna o raciocínio visual do agente menos com perdas. E as mudanças de controle de loop valem ser mencionadas porque afetam custo. Continuações de objetivo agora param quando atingem limites de uso ou bloqueadores repetidos. Um agente que continua tentando depois de estar preso é caro e geralmente pior do que inútil. Queima tokens, escreve logs barulhentos, e pode se aprofundar em um caminho errado. Colocar freios em bloqueadores repetidos é um recurso de confiabilidade de runtime. O teste prático de upgrade do Codex é claro. Teste login e logout em Python. Teste um Tarn apenas de texto. Inspecione os campos do Tarn Result. Retome uma sessão com o SEMA de saída e confirme que a saída valida. Execute uma sessão remota tempo suficiente para verificar o comportamento de QPA livre de WebSocket. Passe imagens em resolução original através de um Tarn de App Server se trabalho visual importa para sua pilha. A atualização do Cloud Code é uma forma diferente de release. É menor que a anterior, mas aterrissa nas superfícies de operador que times precisam quando executam agentes ao vivo, inventário, rastreabilidade, inspeção de plugins, contexto da linha de status, payload de OKs e fortalecimento de permissões. Comece com Cloud Agents, John. A visualização do agente não é mais apenas uma interface de terminal. Ela se torna um inventário scriptável. Dashboards, ajudantes de TMUX, barras de status, VAT-dogs e processos supervisores podem consultar seções do Cloud ao vivo sem analisar texto do TUI. Isso muda como você constrói em torno do runtime. Um humano pode olhar para um terminal e ver o que está rodando. Um sistema precisa de JSON. Precisa de IDS, status, contagens de input esperando, e estrutura suficiente para decidir se uma sessão está saudável, bloqueada, obsoleta, ou esperando por uma pessoa. O título do terminal agora mostrando contagens de input esperando aponta na mesma direção. Trabalho em background deve ser visível mesmo quando a interface completa não está na sua frente. A atualização de tracing é ainda mais importante para times usando subagentes em background. Os spans de ferramenta do Cloud Code agora incluem agent_id e parent_agent_id, e o parentamento de trace está corrigido para que spans de subagente em background fiquem aninhados sob o span de ferramenta de agente que os despachou. Isso dá aos sistemas de observabilidade uma árvore de linhagem real. Sem essa linhagem, um trace pode te dizer que uma chamada de ferramenta foi lenta, mas não qual worker em background a causou ou qual sessão pai lançou aquele worker. Com IDS de agente e IDS de pai, você pode reconstruir a cadeia, seção principal, agente despachado, ferramentas alinhadas, resultado. Para qualquer equipe com trabalho distribuído de agentes, isso é a diferença entre um trace útil e um monte de spans desconectados. O JSON da Status Line agora inclui informações de repositório e pull request do GitHub quando detectado. Parece decoração de terminal, mas é um contexto de runtime útil. Um prompt local, monitor externo ou barra de status pode mostrar qual repo IPR o agente está operando dentro sem rodar um probe separado do GitHub toda vez. Em um workspace multi-repo, isso reduz confusões acidentais. A descoberta de plugins também fica mais segura. As telas de Discovery Browse de plugins agora pré-visualizam comandos, agentes, skills, OKs,
servidores MCP e servidores LSP antes da instalação. Isso importa porque plugins não são só temas ou snippets. Eles podem contribuir com comportamento de runtime, servidores de ferramentas, hooks e capacidades de agente. Ver o que um plugin traz antes dele entrar no ambiente é tanto uma melhoria de segurança quanto uma melhoria de ergonomia. A correção de permissão é a que eu faria cada equipe testar. O Claude Code corrigiu um bypass onde atribuições de variáveis simples para variáveis de ambiente que não estão na lolista em comandos bash eram autoaprovadas. Permissões de shell frequentemente focam no nome do comando, mas variáveis de ambiente podem redirecionar ferramentas, alterar comportamento de author, vazar dados, mudar caminhos de execução ou fazer um comando operar contra um serviço diferente. Isso é um limite real. Se uma política diz que uma ação shell precisa de aprovação, ela não pode aprovar acidentalmente a mesma ação porque a parte perigosa é contrabandeada através de uma atribuição de ambiente. Após atualizar, teste uma atribuição de variável inofensiva que não está na lovelist e confirme que ela gera prompt. Sistemas de permissão só são confiáveis quando as bordas estranhas se comportam como os casos óbvios. Outras correções do Claude Code melhoram a confiabilidade no dia a dia. Comandos / de prompt MCP agora mostram o uso de argumentos faltantes em vez de erros brutos de validação do servidor. Redimensionar e refocar não congelam mais o spinner e o tempo decorrido. INS de resumo do PowerShell no Windows usam o separador correto. Push-to-talk de voz funciona no painel de resposta da visualização do agente. Listas de tarefas renderizam em ordem estável. Nomes de agent teams com caracteres não assim não envenenam mais os headers da API. Ler também fica mais resiliente. Em vez de falhar pesadamente quando um arquivo inteiro transbordaria o budget de tokens, ele pode retornar uma visão parcial truncada. Esse é um modo de falha melhor para agentes. O modelo recebe contexto útil e um sinal de que existe mais, em vez de uma falha total da ferramenta. Skills bifurcadas também para loops infinitos de auto-reinvocação, que é exatamente o tipo de pequeno guarda-corpo que impede uma sessão de desperdiçar muito trabalho. Junte os dois lançamentos e o formato fica claro. O Codex está ficando mais programático. Author de SDK, String Turns, Tarn Result, resume com restrição de SEMA. O Claude Code está ficando mais observável e governável. Inventário JSON de agentes, IDS de trace pré-visualizações de plugins, contexto da status line e comportamento de permissão de shell mais forte. A recomendação para builders é fazer upgrade deliberadamente. Não instale e siga em frente. Construa uma pequena passagem de validação, um fluxo de author de SDK do Codex, um resumo com restrição de SEMA, uma execução de kepalive remoto, uma consulta JSON de Live Edit do Claude, uma inspeção de trace com IDS de agente pai e filho, uma verificação de pré-visualização de plugin e um prompt de permissão de variável de ambiente. Se esses passarem, as novas superfícies de runtime não estão só disponíveis. Elas são utilizáveis no seu stack. Um jeito útil de pensar sobre esses dois lançamentos é que eles separam conveniência interativa de controle deployável. Um assistente interativo pode tolerar um pouco de ambiguidade. Uma tarefa de agente deployada não pode. Ela precisa de uma conta conhecida, um modelo conhecido, uma sessão conhecida, um formato de saída conhecido e um limite de permissão conhecido. O Codex está melhorando o lado da conta e da saída. O Claude Code está melhorando o lado da sessão ao vivo e da observação. Isso importa quando você constrói ferramentas internas em torno de agentes. Suponha que um engenheiro de suporte clique em um botão que pede ao Codex para inspecionar um teste de integração falhando. O botão não deveria depender de qualquer estado de auto de terminal que por acaso existe em um laptop de desenvolvedor. Ele deveria autenticar intencionalmente, rodar uma requisição limitada, capturar uma resposta estruturada e salvar métricas suficientes para debugar depois. As novas mudanças de author de SDK e Tarn Result tornam essa construção mais limpa. Ou suponha que uma equipe faz deploy de várias sessões de Claude Code para manutenção de repo em background. Um supervisor deveria ser capaz de listar sessões, detectar quais estão esperando por input, conectar spans de trace de volta à requisição pai e mostrar qual repositório GitHub ou pull request cada sessão está tocando. O inventário JSON, a contagem de awaiting input do terminal, os IDS de agente, os IDS de pai e o contexto da status line todos suportam esse padrão de deploy.
O teste prático é se esses recursos reduzem cola customizada. Se seu dashboard local de status se tornar uma simples query JSON em vez de um scrap de terminal, essa é uma construção melhor. Se sua automação pode fazer resumo de uma thread do Codex e ainda retornar output validado por SEMA, essa é uma construção melhor. Se uma pré-visualização de plugin mostra os hooks e servidores MCP antes da instalação, essa é uma construção mais segura. O valor do release está nessas superfícies menores se tornando entediantes o suficiente para confiar. E quando você faz chip de sistemas de agentes, entediante não é um insulto. Entediante significa que o caminho de alta é explícito, o formato da resposta é verificável, a sessão pode ser encontrada, o trace pode ser seguido, o prompt de permissão dispara e um loop travado para. Essas são as propriedades que deixam equipes usarem agentes como infraestrutura em vez de tratar cada execução como um experimento único. O Google faz o lançamento do Gemini 3.5 Flash GA e Managed Agents na Gemini API. O release do modelo importa, mas o plano de controle de Managed Agent é a mudança mais estrutural para builders. O Gemini 3.5 Flash entrando em disponibilidade geral dá aos desenvolvedores uma faixa de modelo rápida para loops de agentes. Times de agentes são sensíveis à latência. Eles não respondem só um prompt. Eles planejam, chamam uma ferramenta, observam, revisam, chamam outra ferramenta e repetem. Um modelo rápido o suficiente para loops repetidos de planejamento de ferramentas e capaz o suficiente para tarefas de codificação muda o que você pode colocar dentro de uma única interação antes da experiência do operador parecer lenta. Mas Managed Agents é um movimento maior de plataforma. A Gemini API agora pode provisionar um agente alimentado pelo Arnis Antigravity, dar a ele um ambiente Linux isolado, deixá-lo raciocinar, usar ferramentas, executar código e depois fazer resumo de interações de acompanhamento com arquivos e estado intactos. Isso transforma a execução de agente hospedada em uma superfície de API. A frase-chave é estado intacto. Muito do trabalho de infraestrutura de agente não é sobre o modelo. É sobre tudo ao redor do modelo, alocação de sandbox, persistência de file existing, limites de execução, acesso a ferramentas, logs, handover entre turnos e limpeza. Se uma interação gerenciada pode preservar arquivos e estado através de chamadas de acompanhamento, então o Google está oferecendo parte dessa camada de Arnis como serviço. Isso muda a questão de construir versus comprar. Se seu agente precisa de execução de código, estado de arquivo e continuidade multi-turn, você não precisa começar construindo um pool de sandbox, uma camada de persistência e um protocolo de Arnis do zero. Você pode usar a Interactions API como plano de controle, customizar o agente com instruções e Markdown skills e ver se a carga de trabalho encaixa em um ambiente isolado hospedado. O trade-off é controle. Managed Agents reduzem fricção de infraestrutura, mas o limite de execução é o ambiente hospedado do Google. Self-hosting mantém mais controle sobre a alcançabilidade de rede privada, regras de file existing, segredos, observabilidade e política customizada. Não há resposta universal. A resposta certa depende do que o agente está tocando. Para protótipos, tarefas delimitadas de ferramentas, experimentos de código e cargas de trabalho onde um ambiente Linux hospedado é aceitável, os agentes gerenciados podem remover muita cola. Para tarefas que precisam de acesso à rede interna, regras de sandbox personalizadas, credenciais sensíveis ou integração profunda de ferramentas locais, um Arnis auto-hospedado ainda é a escolha mais segura por padrão. A relação com o Antigravity é importante porque aponta para o formato pretendido pelo Google. O Antigravity não é apenas um modelo de chat, é um Arnis para trabalho agentic. Trazer esse comportamento de Arnis para a API significa que o produto de agente gerenciado visa o loop completo, raciocínio, ferramentas, execução de código, arquivos e interações de acompanhamento. Isso é muito mais do que um endpoint de modelo com um parâmetro de tool calling. O caminho de avaliação para desenvolvedores deve ser concreto. Crie uma interação gerenciada com uma tarefa pequena que produz arquivos. Acompanhe e confirme se o estado do arquivo ainda está lá. Adicione uma skill de Markdown e verifique se o agente realmente a usa. Execute uma tarefa de execução de código e inspecione qual evidência de execução você recebe de volta. Meça a latência ao longo de vários loops de ferramentas, não apenas de um prompt.
e verifique onde ficam os logs, arquivos e limites de limpeza. Os itens de observação são semântica de estado e visibilidade. Se um agente preserva arquivos, você precisa saber por quanto tempo, sob qual identidade, com qual cota e como funciona a exclusão. Se um ambiente hospedado executa código, você precisa saber qual acesso à rede existe, o que é permitido em termos de instalação de pacotes, quais segredos podem ser passados e como as falhas são representadas. Gerenciado é útil apenas quando o limite é legível. Então a manchete não é simplesmente que o Gemini 3.5 Flash agora está em GA. A história maior é que o Google está transformando a execução de agente stateful hospedada em uma superfície de desenvolvedor de primeira classe. Isso coloca pressão sobre todo o harness auto-hospedado e toda a plataforma de agente em nuvem para explicar exatamente onde eles são mais fortes: controle, privacidade, custo, acessibilidade local, observabilidade ou velocidade. O melhor primeiro caso de uso não é o mais sensível. Escolha uma tarefa de build delimitada onde o agente pode criar ou modificar ativos temporários do projeto, executar código EAR sem tocar em recursos de rede privada. Isso lhe dá uma leitura limpa sobre latência, comportamento de ferramentas, retenção de estado e relatórios de falha. Se o ambiente gerenciado lidar bem com isso, passe para uma tarefa um pouco mais realista. Não comece com credenciais de produção. Observe também como o agente gerenciado lida com progresso parcial. Uma tarefa séria de agente raramente succeeds em um arco limpo. Ele instala um pacote, escreve um pequeno teste, encontra um problema de permissão, muda de abordagem e deixa evidências para trás. A pergunta útil é se a interação de acompanhamento pode pegar a partir desse estado exato sem forçar o desenvolvedor a reconstruir o que aconteceu. Se puder, o ambiente gerenciado começa a parecer uma bancada de trabalho real em vez de uma chamada de API stateless. Há também uma questão de modelagem de custos. Modelos rápidos mudam o padrão de build porque desenvolvedores estão mais dispostos a executar loops de ferramentas repetidos. Execução gerenciada muda novamente porque a plataforma está fornecendo compute em torno do modelo. Desenvolvedores devem medir a tarefa completa, latência do modelo, tempo de execução de código, overhead de setup, tentativas falhadas e limpeza. O prompt mais barato nem sempre é a execução de agente concluída mais barata. O Chrome Web MCP dá aos agentes de navegador um contrato de ferramentas explícito. Esta é uma daquelas propostas que parecem técnicas e restritas, mas atacam um modo de falha muito comum: agentes de navegador adivinhando o que uma página pode fazer a partir de pixels, estrutura DOM e labels de acessibilidade. O WebMCP permite que uma página exponha ferramentas estruturadas através de JavaScript ou formulários HTML anotados. Essas ferramentas carregam entradas e saídas de OnSema, podem compartilhar estado da página e executar visivelmente no contexto do navegador do usuário. O agente não precisa inferir cada ação a partir da UI. A página pode dizer explicitamente: aqui está uma ferramenta, aqui estão os campos, aqui está o SEMA, aqui está o formato do resultado. Essa é uma mudança de confiabilidade. A atuação via pixels e DOM é flexível, mas é ambígua. Um label de botão pode ser vago. Um formulário pode exigir estado oculto. Um fluxo de múltiplas etapas pode depender de validação que não é óbvia até um clique falhar. Cada clique inferido é uma chance para o agente escolher o elemento errado ou entender mal a ação. O WebMCP move ações de alto valor para um contrato. Um site de viagem poderia expor uma ferramenta de reserva de múltiplas cidades. Um aplicativo de suporte poderia expor uma ferramenta de diagnóstico. Uma página de configurações poderia expor um comando seguro de handshakes. Uma página de pagamento ou conta poderia expor uma ação de atualização estruturada com confirmação. O agente ainda opera no navegador, mas está chamando ferramentas declaradas em vez de adivinhar a partir do layout sozinho. O modelo de segurança importa. O WebMCP é controlado por uma permissions policy de ferramentas. O padrão são contextos de topo de mesma origem. E frames de origem cruzada são desabilitados a menos que optem por Allow Equals Tools. Ações sensíveis podem exigir interação do usuário com um diálogo de confirmação. A ferramenta é executada em uma página ou WebView visível, não como um caminho backdoor EADs por padrão. Essa execução no contexto do navegador visível é uma propriedade de confiança.
O usuário pode ver o site, a marca, o estado da página e o limite de confirmação. Isso também significa que o WebMCP não é um substituto para cada sistema de automação EADLES. Ele é destinado à assistência de agente em um contexto de navegador real onde capacidades declaradas pela página podem tornar a atuação mais confiável. A divisão declarativa versus imperativa também é útil. Anotações declarativas permitem que formulários HTML exponham comportamento similar a ferramentas sem uma grande integração JavaScript. APIs imperativas permitem que aplicativos mais ricos registrem ferramentas programaticamente. Ambos os caminhos apontam para o mesmo objetivo: descoberta de ferramentas com entradas e saídas tipadas. O John Sema é a peça que sustenta tudo. Ele dá ao modelo e ao ARNES um contrato preciso, campos obrigatórios, valores permitidos, tipos e formato do resultado. Isso reduz a quantidade de interpretação em linguagem natural na fronteira mais propensa a falhas. Se uma ferramenta retorna erros estruturados, o agente pode se recuperar de uma forma mais controlada. O caminho de teste do desenvolvedor é direto. Escolha uma ação de navegador de alto valor que um agente atualmente executa através de cliques. Adicione uma ferramenta WebMCP ou uma anotação de formulário declarativa. Defina um SEMA restrito. Teste com a extensão Model Context Tool Inspector. Confirme que a ferramenta retorna sucesso estruturado e falha estruturada. Então teste o comportamento de confirmação para ações sensíveis. O item de observação é portabilidade. O WebMCP é uma proposta com timing de Origin Trial no Chrome 149. Ainda não é um padrão cross-browser finalizado. Não faça toda a sua UX de agente depender disso imediatamente. Mantenha os contratos pequenos. Envolva-os ao redor das ações que já são dolorosas e trate a implementação como uma camada de confiabilidade que pode crescer à medida que o suporte dos navegadores amadurece. A direção importante é clara, porém, agentes de navegador não deveriam ter que redescobrir a mesma semântica de página toda vez. Se um app web conhece a forma segura e estruturada de realizar uma ação, ele deveria ser capaz de expor essa ação diretamente a um agente sob um limite de permissão. O WebMCP é a proposta do Chrome para esse contrato. O alvo WebMCP inicial mais útil geralmente não é a maior transação no site. É uma ação repetida com um SEMA claro e um caminho de recuperação claro. Por exemplo, executar diagnósticos, exportar um relatório, criar um rascunho de registro, buscar em um catálogo interno ou validar um formulário antes do envio. Essas são boas ferramentas de agente porque a entrada pode ser restrita e a saída pode ser verificada. Um builder também deve projetar para recusa e reparo. Se a página não puder executar a ação, a ferramenta deve retornar um erro estruturado que o agente possa entender: campo ausente, valor inválido, permissão necessária, confirmação necessária, sessão expirada. Isso é muito melhor do que deixar o modelo interpretar um banner vermelho em algum lugar da página. Bons contratos de ferramentas tornam a falha legível. É aqui que o WebMCP pode tornar os agentes de navegador menos frágeis. O agente ainda pode usar a interação normal do navegador quando precisar explorar, mas para ações de alto valor, a página pode oferecer um caminho declarado. Explore com o navegador. Haja através do SEMA. Confirme visualmente quando a ação for sensível. Esse é um padrão de construção mais limpo do que pedir para um modelo clicar através de um fluxo crítico para o negócio apenas com adivinhação visual. O Google Inteligência Artificial Studio transforma apps do Workspace, exportação do Anti-Gravity e geração Android em um único loop de construção. Esta atualização é importante porque conecta superfícies que normalmente vivem separadas. Apps criados com prompts, dados do Workspace, codificação agentic, geração mobile, emulação, testes de dispositivos e distribuição interna. Comece com a integração do Workspace. Apps gerados podem se conectar às APIs do Workspace, o que significa que protótipos não são mais limitados a dados de brincadeira ou demos isoladas. Um app gerado pode funcionar com docs, sheets, mail, calendário ou outras superfícies do Workspace, dependendo dos escopos e caminho de produto que o Google expõe. Isso é poderoso e imediatamente eleva a barra de governança. Dados do Workspace são dados organizacionais reais. Apps gerados precisam de revisão explícita de escopo outro, limites de usuários de teste e uma transição clara de credenciais de protótipo para credenciais de produção.
O valor não está em um Inteligência Artificial Studio magicamente tornar isso seguro. O valor está em o protótipo alcançar o fluxo de trabalho real mais cedo, então a revisão de segurança também precisa acontecer mais cedo. A exportação do anti-gravity é a peça de continuidade. Muitos builders de apps de inteligência artificial encontram o mesmo muro. O protótipo é interessante, mas no momento em que você precisa de trabalho de engenharia real, você abandona o contexto original. Exportar o estado do projeto para o anti-gravity dá ao ambiente de codificação agentic mais do ponto de partida. Isso pode reduzir o passo desajeitado de reconstrução entre demo e implementação. O modo de construção mobile estende a mesma ideia. O Inteligência Artificial Studio pode gerar apps Android nativos, executá-los em um emulador Android no navegador, usar fluxos ADB para dispositivos e publicar no Play Internal Test Track. Esse é um caminho muito mais amplo do que gere um app web e boa sorte. Ele alcança o loop normal de desenvolvimento mobile: construir, executar, testar, distribuir internamente e iterar. Para builders, a mudança significativa não é que todo o app deva ser gerado dessa forma. É que os pontos de transição estão se movendo. Um protótipo pode começar no Inteligência Artificial Studio, tocar dados do Workspace, passar para o anti-gravity para trabalho de codificação mais profundo e continuar para uma faixa de teste Android sem forçar o desenvolvedor a reiniciar de um repositório vazio em cada etapa. O modo de falha a evitar é tratar isso como um pipeline de app acabado. Android nativo ainda precisa de identidade de pacote, assinatura, revisão de permissões, testes de dispositivos, relatórios de crash, verificações de acessibilidade, testes de performance e gerenciamento de release. Apps do Workspace ainda precisam de revisão de autenticação e clareza de limites de dados. O caminho gerado torna a primeira versão mais rápida, não faz as obrigações de produção desaparecerem. A avaliação prática é simples. Construa um app pequeno apoiado pelo Workspace. Exporte para o anti-gravity e verifique quanto do estado sobrevive. Gere a versão Android. Execute no emulador. Envie para uma faixa de teste interna. Depois meça o que ainda precisou ser feito manualmente: escopos de autenticação, assinatura, correções de layout, validação de dados e endurecimento para a produção. Se essas transições forem boas, o Inteligência Artificial Studio se torna mais do que uma ferramenta de prompt para demo. Ele se torna uma bancada de trabalho de apps em estágio inicial que carrega contexto para codificação e testes mobile. Essa é uma mudança real no fluxo de trabalho do desenvolvedor. O efeito de segunda ordem é sobre papéis de equipe. Um builder de produto pode chegar mais perto de um protótipo funcionando antes de passá-lo para a engenharia. Engenharia pode receber mais contexto do que uma captura de tela e um pedido de feature vago. Segurança pode revisar escopos e acesso a dados mais cedo porque o app gerado toca superfícies reais mais rapidamente. Testadores mobile podem ver uma build nativa mais cedo em vez de esperar por uma porta separada. Isso não remove o julgamento de engenharia. Muda onde o julgamento entra. O builder ainda precisa decidir quais partes geradas são descartáveis, quais devem ser endurecidas e quais devem ser reescritas. O artefato útil não é apenas o código. É a intenção capturada, escolhas de API, formato da UI, comportamento mobile e pressupostos de integração que sobrevivem à transição. Para qualquer pessoa construindo ferramentas internas, isso é valioso. Apps internos frequentemente morrem na lacuna entre uma demo útil e o trabalho tedioso necessário para torná-lo real. Se o Inteligência Artificial Studio pode carregar um protótipo apoiado pelo Workspace para o anti-gravity e depois para testes Android, ele estreita essa lacuna. A decisão de deploy ainda pertence à equipe, mas o caminho de ideia para build testável fica mais curto. O Chrome DevTools para agents dá aos agentes de codificação uma faixa de verificação de navegador. Isso é adjacente ao WebMCP, mas resolve um problema diferente. O WebMCP é sobre uma página declarando ferramentas. DevTools para agents é sobre permitir que um agente de codificação inspecione a página real que ele acabou de alterar. Essa distinção importa. Um agente de codificação pode editar o arquivo correto, passar em um teste unitário e ainda assim enviar uma interface quebrada.
A página pode ter um erro de console, uma requisição de rede que falhou, um overlap de layout, um problema de breakpoint mobile, um problema de acessibilidade ou uma regressão do Lighthouse. O código-fonte sozinho não prova que a experiência do usuário funciona. O DevTools para Agents aponta para um loop onde o agente pode lançar ou anexar a um navegador gerenciado, inspecionar o estado da página renderizada, emular tamanhos de viewport, emular geolocalização, depurar uma seção ativa do Chrome e executar fluxos de trabalho do Lighthouse. Isso dá ao agente evidências do runtime, não apenas do sistema de arquivos. A transição do navegador gerenciado é importante porque o trabalho front-end está cheio de pressupostos ambientais. O servidor de desenvolvimento local, rota, viewport, permissões, cookies, geolocalização, comportamento de rede e console do navegador todos importam. Um agente que trabalha apenas com código frequentemente perde esses. Um agente consciente do navegador pode verificá-los diretamente. Emulação responsiva é um bom exemplo. Uma captura de tela desktop pode parecer perfeita enquanto o layout mobile é inutilizável. Se um agente pode trocar viewports, inspecionar a página e capturar evidências, ele pode pegar problemas antes de um revisor humano abrir o telefone e encontrar controles sobrepostos. Emulação de geolocalização importa para busca local, mapas, delivery, viagem, conformidade e qualquer app onde localização muda o que a UI mostra. A automação do Lighthouse adiciona uma superfície de auditoria estruturada. Não é toda a verdade, mas dá sinais repetíveis para performance, acessibilidade, melhores práticas e SEO. Para um agente, sinais repetíveis são úteis porque podem se tornar portões. Faça a mudança, execute a auditoria, corrija a regressão óbvia, relate a pontuação e os problemas restantes. A recomendação mais ampla para construtores é que agentes de frontend devem ser responsabilizados por evidências renderizadas. Se a tarefa muda a UI, o agente deve rodar o app, inspecionar a página e verificar pelo menos um viewport relevante. Quanto mais estável a integração com DevTools se torna, menos aceitável é para um agente afirmar que uma mudança na UI está concluída sem olhar a página real. O ponto de atenção é a confiabilidade da configuração. A verificação no navegador tem várias partes móveis, uma instância do navegador, um servidor dev, navegação de rotas, permissões, possivelmente estado de autenticação e um time de auditoria. O valor depende de quão consistentemente os agentes podem entrar nesse loop entre framework. Mas a direção está certa. Edições de código mais evidência do navegador supera edições de código sozinhas. Um gate de build prático para agentes de UI pode ser simples. Se a tarefa muda uma página, o agente deve abrir a rota, capturar o status do console, verificar um viewport desktop e um mobile, e reportar qualquer sobreposição visível, controle quebrado ou requisição de rede que falhou. Se a tarefa afeta a performance ou acessibilidade, adicione um run do Lighthouse. Esse não é um processo de QA perfeito, mas é muito melhor do que parar nos testes passando. A parte importante é que a evidência do navegador muda o comportamento do agente. Quando o modelo vê a página renderizada, ele pode perceber que o label de um botão quebra de forma estranha, o modal é alto demais, um gráfico está em branco, ou um estado de load nunca limpa. Esses não são preocupações abstratas de qualidade. Eles são a diferença entre uma funcionalidade liberada e uma tela quebrada. Isso também cria um artefato de revisão melhor para humanos. Em vez de dizer que o build de frontend está completo, um agente pode dizer qual rota abriu, qual viewport verificou, o que o Lighthouse encontrou e o que ele corrigiu depois. Isso torna o trabalho mais fácil de confiar e mais fácil de questionar. Para trabalho de UI, a confiança deve vir de comportamento de runtime observado, não de confiança no diff do código-fonte. O GitHub torna o GPT 5.3 Codex o modelo base para Copilot Business e Enterprise. Para desenvolvedores individuais, uma mudança de modelo pode parecer uma preferência. Para organizações, é um evento de política e governança. O modelo base importa porque molda o comportamento padrão para um grande número de usuários. Se o GPT 5.3 Codex é o base, então muitas interações de agentes de código, sugestões e caminhos de fallback começam desse modelo a menos que uma política diga o contrário. Isso muda a qualidade esperada, latência, perfil de custo e comportamento em um deployment enterprise.
A mudança do GitHub também está dentro de gates de aprovação de modelo. Administradores Enterprise precisam decidir quais modelos são aprovados, quais usuários podem acessá-los e o que acontece quando o modelo é descontinuado. Isso transforma a seleção de modelos em uma superfície gerenciada, não uma preferência pessoal escondida em uma ferramenta local. Suporte de longo prazo até 4 de fevereiro de 2027 é parte dessa história. Empresas precisam de tempo para validar comportamento de geração de código, atualizar orientações internas, revisar postura de segurança e migrar workflows. Um modelo pode ser tecnicamente melhor e ainda assim requerer um plano de rollout porque milhares de desenvolvedores podem depender do comportamento antigo. Multiplicadores de requisições premium são a peça de planejamento de custos. Um modelo base melhor ainda pode mudar orçamentos se modelos mais pesados ou caminhos premium forem usados mais frequentemente. Times devem olhar o uso real, não apenas o anúncio. Quais workflows usam o modelo base? Quais requerem requisições premium? Quais times provavelmente vão acionar caminhos de maior custo? Quais workflows antigos dependentes de GPT 4.1 precisam de substituição antes da descontinuação? O timing da descontinuação do GPT 4.1 importa porque padrões antigos têm um jeito de se tornar dependências invisíveis. Um time pode não pensar que depende de um modelo até ele desaparecer e o comportamento de code review, estilo de sugestão ou performance da ferramenta mudar. O caminho mais seguro é identificar essas dependências antes que a janela se feche. A recomendação prática é tratar isso como uma migração de governança. Confirme modelos aprovados. Documente o caminho de fallback. Verifique multiplicadores de requisição contra o uso real do time. Rode algumas tarefas de código representativas antes e depois da mudança. Atualize orientações internas para que desenvolvedores saibam quando o modelo base é suficiente e quando devem escolher um modelo aprovado diferente. O sinal maior é que agentes de código estão se tornando infraestrutura enterprise. Eles têm modelos padrão, aprovações, janelas de suporte, descontinuações e políticas de custo. Isso é o que acontece quando um assistente para de ser uma novidade e se torna parte do pipeline de entrega de software. A migração deve ser medida com tarefas representativas, não apenas com uso agregado. Escolha alguns caminhos comuns de desenvolvedor, escrever um teste unitário, explicar uma função legada, modificar um pull request, gerar uma migração e revisar um diff. Compare o comportamento sob o padrão antigo e o novo modelo base. Observe velocidade, correção, estilo de código, sensibilidade à segurança e se o assistente pede o contexto faltante certo. Administradores também devem separar disponibilidade de recomendação. Um modelo pode estar disponível sem ser o padrão. Um modelo poderoso pode ser aprovado para grupos de engenharia seniores, mas não para todo o caminho rotineiro. Um modelo com suporte de longo prazo pode permanecer disponível para estabilidade enquanto o novo trabalho avança. Esse tipo de política é normal em infraestrutura. Agentes de código agora são parte dessa mesma camada de governança. Os times que lidam bem com isso não vão enquadrar como uma única troca. Eles vão tratar o GPT 5.3 Codex como um novo base, então documentar quando ficar com ele, quando escalar para outro modelo aprovado e quando o modelo descontinuado deve ser removido de hábitos locais. Isso dá aos desenvolvedores um caminho claro em vez de uma mudança de comportamento surpresa. Juntando o episódio, a lista de ações é concreta. Para Codex, teste alto do Python SDK, turnos de string simples, campus turn result, resume com restrição de SEMA, QEPA-livres remotos, fidelidade de imagem e parada de go loop. Para Cloud Code, teste Cloud Agents JSON, IDS de agente OpenTelemetry, alinhamento de trace spy filho, campos GitHub da status line, dados de preview de plugin, payload de OCs e prompts de permissão de variáveis de ambiente do Bash. Para Gemini Managed Agents, teste interações stateful de follow-up. Persistência de arquivos, habilidades Markdown, visibilidade de execução de código, semântica de cleanup e latência sobre vários loops de ferramentas. Decida quais workloads pertencem a um ambiente isolado hospedado e quais ainda requerem controle self-hosted. Para WebMCP, escolha uma ação de navegador de alto valor e exponha através de um JSON SEMA restrito. Teste tanto sucesso quanto falha estruturada. Confirme que ações sensíveis requerem confirmação visível do usuário.
Mantenha o contrato pequeno até o suporte do navegador amadurecer. Para o Inteligência Artificial Studio, teste o caminho de transferência, dados do Workspace para o app gerado, exportação para o Antigravity, geração Android, execução no emulador, fluxo de dispositivo ADB e publicação de teste interno. Observe os escopos OAuth, assinatura, telemetria e o momento em que as credenciais de protótipo precisam se tornar credenciais de produção. Para o Chrome DevTools para agentes, faça da verificação de página renderizada parte do trabalho de UI. Execute o app, inspecione a página real, verifique um viewport mobile, procure falhas de console e rede, e use o Lighthouse quando performance ou acessibilidade importam. Para o Copilot Business e Enterprise, revise aprovações de modelos, padrões do GPT 5.3, códex, multiplicadores de solicitação premium, cronograma de depreciação do GPT 4.1 e janelas de suporte de longo prazo. A mudança de modelo só é limpa se o caminho de governança for limpo. O ponto maior é que a pilha de agentes está ficando menos mágica e mais operacional. Superfícies de autenticação são explícitas. Saídas de resumo podem ser restringidas por SEMA. Sessões ao vivo podem ser listadas como JON. Páginas de navegador podem declarar ferramentas. Agentes de codificação podem inspecionar páginas renderizadas. Assistentes Enterprise têm governança de modelos. Isso é o que maturidade parece. Os links das fontes estão nos notas do episódio. Isso é o Agent Stack Daily. Sou a Nova. E eu sou a Aloy. Voltamos logo. tobionfitnesstech.com